Sou o professor Antônio Carlos Moraes, contador, advogado e diretor do IBRAC Perícias. Hoje eu vou falar sobre a petição de honorários do perito. O juiz nomeia o perito para dizer se aceita o encargo e, aceitando, deve oferecer a proposta de honorários. Mas ele deve, antes de dizer se aceita, atender às normas do artigo 144 e 145 do CPC, que diz respeito ao impedimento e à suspeição. Ele deve observar se é realmente especializado na matéria litigada, na matéria discutida. Ele deve verificar o tempo determinado pelo juiz para apresentar o laudo pericial. Ele deve analisar a sua estrutura técnica para também verificar se pode atender à justiça e verificar o prazo, como eu disse, para cumprir a feitura do laudo no prazo determinado pelo juiz. Mas o que deve conter obrigatoriamente uma proposta? O artigo 465 do CPC dispõe que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Ora, ciente da nomeação, o perito apresentará a sua proposta em 5 dias. Além disso, ele deve apresentar um currículo com a comprovação da especialização na matéria litigada, na matéria discutida. Ele deve também apresentar os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. A petição é uma peça simples. Ela deve conter no preâmbulo o juízo a quem se destina, o tipo da ação, o nome das partes, os nomes das partes, o nome do perito. Só isso. Ele deve conter obrigatoriamente somente o que interessa ao juiz e às partes tomarem conhecimento. Nada de petição floreada, com pedidos excêntricos, nada de explicações estranhas. Deve conter a petição um linguajar técnico, de forma que ele demonstre claramente o que ele pretende cobrar e o que ele depende fazer. Ele deve falar do grau da responsabilidade naquele trabalho, do zelo profissional que será despendido também naquele trabalho. Ele deve explicar o tempo gasto para a elaboração do laudo pericial. Sobre o tempo, ele deve explicar detalhadamente. Ele deve falar do nível de conhecimento dele perito, exigido para a oferta de um laudo conclusivo. Ele deve explicar sobre os custos, as despesas operacionais, os encargos tributários decorrentes. É isso que precisa se explicar numa petição para que o juiz aceite o seu pedido, a sua petição. Porém, alguns itens são obrigatórios. Por exemplo, é obrigatório a análise técnica ou científica do trabalho. É obrigatório apresentar a metodologia do trabalho. Nós estamos falando de uma petição, mas isso é obrigado ao laudo. Ele deve explicar detalhadamente qual o comportamento técnico ou científico será adotado no exame do laudo pericial. Explicar qual metodologia será adotada para a execução desse laudo, por força de quesitos ofertados, evidente, se houver quesito, e em especial pelo objeto da ação. O artigo 473 do Código de Processo Civil diz o seguinte: o laudo pericial deverá conter, inciso 2, a análise técnica ou científica realizada pelo perito. O inciso 3 diz o seguinte: deverá o laudo conter a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Ainda, o perito deve observar as provas que estão inseridas nos autos. Se houver provas a serem arrecadadas, os elementos de provas arrecadados em diligências internas ou externas, isto é, na comarca ou fora da comarca, ele deve explicar. E deve colocar essas diligências em número de horas para que possa ser cobrado. As etapas do trabalho do perito devem ser muito claras, ele não deve esconder nada, ele deve
cobrar o tempo para leitura e análise dos documentos juntados nos autos. Ele deve também explicar quantas horas serão gastas para as diligências externas, quantas horas para as pesquisas técnicas, para a análise dos elementos das provas, se há produção de planilhas, quantas horas ele vai gastar. Ele tem que obrigatoriamente explicar quantas horas irá gastar, irá utilizar para a elaboração do seu laudo. E mais, o perito sempre tem que fazer conferências de todo o trabalho que ele executar no campo técnico ou científico, pois ele deve então fazer essa conferência e cobrar. Por um estudo prático da minha parte, em torno de 20% é o tempo que se gasta para conferências. Então, uma petição de honorários ela é difícil para quem não tem conhecimento técnico-científico. Com essa técnica, certamente não vai haver aviltamento ou avultamento da proposta de honorários. Se houver aviltamento, evidentemente que ele não vai prestar um bom serviço. Se houver avultamento, as partes vão reclamar e o juiz provavelmente irá destituí-lo. Diz o artigo 95, em referência a quem deposita. Ora, cada parte, diz o artigo, adiantará a remuneração do perito assistente que a parte houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerida perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Em resumo, se houver o autor requerido individualmente, ele deposita. Se o réu requereu individualmente, cabe a ele depositar os honorários. Mas ela vai ser rateada entre os litigantes se ambos requereram a perícia ou se o juiz determinou de ofício. Por que o perito tem que tomar conhecimento dessa situação? Ele deve saber quem vai depositar. Se ambos, se autor ou se réu. Sobre os quesitos suplementares, que são aqueles efetuados após o início da perícia, eles não contemplam a petição de honorários primeira. Então, o perito, sabedor que o artigo 469 do CPC define que cada parte poderá requerer quesitos suplementares, isto é, durante a diligência, no início da prova até a entrega do laudo, o perito deverá obrigatoriamente explicar isso na petição. Havendo quesito suplementar, excelência, este perito poderá requerer pagamento de horas também suplementares pelo novo trabalho. Assim, ele se resguarda de prestar um serviço sem receber os seus honorários. Ao peticionado deve requerer os valores definidos aos depositantes, isto é, autor, réu ou ambos litigantes. Assistam às novidades sobre a perícia do novo Código de Processo Civil. Inscrevam-se no canal e compartilhem os meus vídeos.